Vamos lá, começando mais um comitê on-chain da Omega Digital Assets. No panorama macro, algumas questões políticas aí na Europa. A França está num momento político meio conturbado. Eles não estão conseguindo chegar, eles estão em momento eleitoral, mas as três vertentes que tem, né, o governo atual do Macron, os esquerdistas e os de direita, eles ainda não conseguiram formar maioria no parlamento, e isso está tornando o ambiente lá um pouco conturbado. No Reino Unido, né, o PMI de serviços caiu para 52,1. Na Alemanha, o índice industrial caiu muito mais que o esperado em maio, né? Isso aí pode estar indicando uma desaceleração econômica aí na zona do euro. A Alemanha, que é uma das principais, se não a principal economia. E temos esses três indicadores aí do macro. Agora já entrando mais no nosso universo cripto, a gente vai ver isso com mais detalhes, mas os ETFs de Bitcoin voltaram a comprar com mais agressividade, digamos assim, nesses últimos 2 dias, né? A gente vai ver isso com mais detalhes. E um dado interessante da BlackRock também, o seu fundo tokenizado, o Build, né? Build bateu aí 500 milhões de valor de mercado, né? Bem interessante. Já um produto de RWA aí da BlackRock. Lembrando que esse fundo ele utiliza a plataforma da Ondo Finance. Projeto interessante aí que a gente tem no radar. Já bateu aí 500 milhões de dólares em valor de mercado com pouco tempo aí, né? Menos de 6 meses. Então, bem interessante a gente vendo essa fusão aí de cripto com o mercado tradicional. Agora, nos indicadores on-chain, a gente vai ver hoje, pessoal, o seguinte: a gente vai ver aí os principais causas da queda recente e vai analisar também o lado da demanda e ver aí como essa oferta recente afetou aí na dinâmica do mercado. A gente vai ver aqui a média de transferências de USDT das carteiras com menos de $1.000, né, na Tron, ou seja, valores pequenos. A gente vê que recentemente não houve nenhuma grande atividade, mesmo com a queda do mercado. Então a gente pode dizer que a demanda ainda está razoavelmente baixa, né? A liquidez está razoavelmente baixa, tanto quanto as transferências de carteiras contendo valores acima de 100 milhões de USDT na rede da Tron. Então a gente não consegue identificar aqui, né, uma demanda muito forte, mesmo com essa queda do mercado. Cara, só um minuto que, porra, alguém ligou o aspirador aqui, tá uma barulheira do caralho. Não sei se tá dando pra escutar aí, mas eu vou interromper aqui porque eu não consigo. Dá pra ouvir ou não? Ah, então foda-se. Eu consigo ouvir aqui, mas eu tô de fone, o fone corta um pouco, né? Não, então beleza, vamos continuar, depois eu peço o Matheus pra editar aí. Bom, então a gente não consegue identificar, né, uma demanda muito forte mesmo com essa queda do preço aí do varejo, né? A gente está falando aí não dos institucionais. A gente vai ver isso com mais detalhe também. Então, dentro das principais causas que estão fazendo o preço do Bitcoin cair, né, além do governo da Alemanha vendendo muita quantidade de Bitcoin, o FUD relacionado aí a Mt. Gox, que chegou a movimentar os seus Bitcoins, mas ainda não chegou a efetivamente vendê-los no mercado, e a gente tem os mineradores que estão passando por um momento de estresse, que estão, né, tendo que vender bastante Bitcoin aí no mercado. Então são esses três fatores do lado da oferta que estão fazendo o preço cair. Aqui a gente tem o Pull Multiple, que é um indicador muito interessante, que nada mais é que o valor em dólar da emissão diária de Bitcoins dividido pelo valor em dólar da média de um ano da emissão diária. Então,
esse valor, quando chega ali em 40%, como a gente consegue ver, indica geralmente regiões de fundo no preço e coincide também com o fim dessa pressão de venda dos mineradores. Então hoje a gente está aqui em 70%, né, desse indicador, mostrando que ainda tem um espaço aí para mais pressão dos mineradores. Claro que os mineradores sozinhos não conseguem derrubar o mercado. Se a gente voltar a ter uma aceleração na demanda dos ETFs, isso é facilmente absorvido, mas esse indicador ainda tem espaço para chegar aí na região de 40% e com essa correção no preço do Bitcoin aqui. Então é um indicador muito importante que a gente usa bastante e a gente está acompanhando. Então a gente ainda tem aí não necessariamente chegará, né, nos 40%, mas chegando nos 40% aqui, realmente a gente pode dizer que os mineradores não representam mais um risco de capitulação, então vale acompanhar. Entrando mais no quesito de mineração, né, nas carteiras, no negócio dos mineradores, a gente consegue ver por esse gráfico aqui de lucro e prejuízo, né, a sustentabilidade entre lucro e prejuízo do CryptoQuant. A gente vê que no momento os mineradores estão extremamente underpaid, né, ou seja, estão recebendo muito poucas receitas e com custo alto. A gente vai ver o lado do custo também, que está pressionando a atividade de mineração, contribuindo com que esses mineradores mandem esses bitcoins para a exchange para serem vendidos e conseguir ali zerar pelo menos um pouco do prejuízo que eles estão tendo, dado que a gente teve o halving em abril desse ano, fez com que, né, o preço, a gente vai ver isso também, o preço de emissão do Bitcoin tornasse mais caro. A gente vai ver aqui agora nesse gráfico, consegue ver aqui, ó, exatamente aqui um salto de custo, considerando apenas a dificuldade como driver, né, como driver dessa equação aqui de preço. A gente viu que após o halving esse preço aumentou muito, sendo que o preço spot do Bitcoin permaneceu ali caindo ou andando de lado, enfim. Então isso tornou a margem menor dos mineradores que têm uma atividade menor, acabam sendo afetados. E os mineradores maiores acabam tendo prejuízo ou ficando net zero, enfim, ou tendo um pouco lucro. Então isso afeta a atividade como um todo e pressiona o mercado para baixo. Agora entrando na questão do governo da Alemanha, né? Eles tinham aproximadamente 50 mil bitcoins apreendidos lá pelo FBI da Alemanha, né, digamos assim, e o governo decidiu começar a vender esses bitcoins a mercado para fazer caixa. Até uma deputada alemã entrou com um pedido para que o governo pare de vender Bitcoin, dado que o momento é de baixa liquidez, né? Isso afetaria o preço, assim como está afetando. E além de ser uma decisão, na minha opinião, estúpida, né? A gente está num momento de alta, o mundo inteiro olhando para Bitcoin, né? Os bancos privados, as gestoras olhando para Bitcoin, e o governo decidiu vender. Então aqui hoje a gente está com 27 mil bitcoins mais ou menos ainda sob custódia deles. Hoje eu acho que eles venderam mais bitcoins, então esse número pode estar abaixo de 20 mil. Cara, o que sinceramente hoje a gente vai ver que não representa pressão, assim, é um número relativamente baixo. Óbvio que é um número alto de bitcoins, mas a gente vai ver aqui comparando o realized cap do mercado desde 2023 versus o que o governo tem vendido. A gente consegue ver que é uma fração ridícula aqui, ó, né? Aproximadamente 4% do realized cap total que foi jogado no mercado desde 23. A gente está falando aí de mais 600 bilhões de dólares, então isso é um número relativamente baixo, mas acontece que a demanda, como a gente viu, está baixa, e isso gera um momento de baixa liquidez, né? Não tem capital novo entrando. A gente vai ver também aqui que os investidores estão começando a realizar, né, quem entrou no topo e não tem muito estômago para aguentar a volatilidade está começando a vender na perda. E isso, esse ponto, eu acho que é aí que o mercado,
não estou falando que vai virar agora, mas eu acho que é aí que o mercado começa a virar, né? Porque começa a sair Bitcoin da mão de investidor de curto prazo, que não aguenta muita vol, para o investidor de longo prazo, que tende a ser mais comportado, né, nesse sentido. Então isso está afetando bastante o preço, né? Aqui, pessoal, aí a gente chega num assim, na minha visão, que seria hoje, se essa oferta vier a mercado, aí assim a gente vai ter um problema maior, né, em relação à queda aí. Hoje a gente está falando de 94, quase 95 mil bitcoins que estão aí nas reservas da Mt. Gox, aquela exchange que foi hackeada lá em 2013, eu acho, enfim, ou 2014, eu não lembro exatamente, mas tem muito tempo. Esses bitcoins conseguiram ser recuperados, né, e o processo judicial aí de repagamento aos credores durou todo esse tempo e agora efetivamente vai sair. E a gente tem aí sim uma parcela grande, né, isso aí dá um total bem relevante em dólar e é uma parcela grande em bitcoins. Fazendo usando a análise aqui do Kion Ji, que é o CEO da CryptoQuant, ele, na cabeça dele, existem 3 cenários aí para esse volume, né, da Mt. Gox. Ou seja, número 1, eles estão fazendo apenas transferências internas, ou seja, mudando de wallet por segurança, né, criando endereços novos, com mais privacidade, enfim, pode ser uma opção, dado que essa oferta, como eu disse, ainda não chegou ao mercado. Essa transferência pode ser relacionada a um acordo ATC, um acordo fora do mercado, né, que é justamente projetado para não afetar o preço a mercado. As mesas de OTC conseguem travar o preço. Ou número 3, que seria aí o pior cenário, sendo transferido para uma exchange normal, né, para um broker normal. E aí sim a gente teria um problema. Ele conseguiu identificar também que 1.5 Bitcoin, 1.5 mil, ou seja, 1.500 Bitcoins foram enviados para BitBank, que é uma exchange, tá? Esse é um valor baixo, né? Bem baixo, assim, relativamente, claro, mas isso não afetaria o mercado. E segundo ele, se o cenário 3, né, for o cenário que a gente vier a presenciar, então a gente está falando de 94 mil bitcoins disponíveis para venda. Isso sim afetaria o preço. Mas no momento, cara, essas movimentações não foram para exchanges grandes, né? Apenas aqui 1.500 bitcoins para BitBank. Nenhum desses bitcoins foram enviados para Binance, por exemplo, para Coinbase ou para qualquer outra. Então, esse gráfico eu vou acompanhar bastante, utilizando os serviços da Arkham também, aquele site que consegue identificar aí movimentos on-chain grandes. Mas por enquanto isso não veio a mercado, né? E para fechar, deixa eu, na verdade, eu queria ver outro tweet aqui que eu tinha comentado, que está no perfil dele também. Porque eu não estou logado. Era justamente esse gráfico que eu comentei sobre os investidores de curto prazo estarem vendendo na baixa, né? Depois de comprarem ali acima de 60 mil, agora estão se desfazendo esses bitcoins abaixo de 55. E aí é que a gente começa a ver o mercado virar, né? A gente também está com uma leve divergência no gráfico diário do Bitcoin entre o RSI e o preço. Não achei que valeu a pena colocar aqui, porque a gente já viu isso semana passada e realmente nada mudou de lá para cá. Só queria ressaltar aqui a demanda dos ETFs, que no curto prazo, ou seja, né, isso está sendo nos últimos 2 dias, a gente pode ficar mais otimista, né, dado que o net flow total dos ETFs no dia 5 vieram 143,1 milhões e ontem vieram quase 295 milhões, né, dado que a BlackRock injetou aí 187 milhões de dólares, né, o ETF da BlackRock, né, através de seus clientes,
injetou 187,2 milhões de dólares no Bitcoin. Se isso continuar e esses inflows continuarem acelerando, aí eu acho que a gente pode ter um momento rápido aí de virada. Se não, a gente está vendo que o on-chain não está muito favorável ainda, né? A gente está com pressão dos mineradores, a gente está com 2 choques de ofertas grandes aí, um que já é realidade do governo alemão e o outro da Mt. Gox, que é iminente, e aí realmente ninguém sabe o que vai acontecer, se esses credores vão vender ao mercado, se eles vão segurar, ou se parte vai vender, parte não vai. Eu já li muito sobre isso, cada analista traça um cenário, mas um consenso que há é que 30% dessa oferta vai ser vendida, né? Então a gente pode trabalhar aí com um número, se a gente está falando de 95 mil, seria mais ou menos 36, né? Quase 35 mil aí. Então é um número que vai afetar o mercado, mas isso projetando assim, em questão de preço, acho que o Bitcoin cairia mais uns 10%, e aí a gente ainda assim ficaria acima de 50 mil dólares, e ainda assim permaneceria numa tendência de alta no gráfico mensal, sendo que 50 mil dólares cara, assim, eu acho que é o preço chave aí pra gente segurar, tá? Abaixo disso, se a gente começar a ver fechamentos de candle semanal abaixo de 50 mil, preço consolidar e começar a ter pivô de baixa no diário, aí a gente pode entrar no bear market antes mesmo do que todo mundo imagina, mas eu acho esse cenário extremamente improvável, né? Dado que semana que vem a gente vai ter os ETFs de Ether começando a negociar, a gente tem os fatores econômicos aí não ideais ainda, mas melhorando, um possível corte de juros ainda esse ano, mas que, né, assim, ninguém sabe se vai acontecer ou não. E a gente tem o Trump liderando as pesquisas para ser eleito presidente nos Estados Unidos em novembro. Isso é muito positivo, dado que ele já falou publicamente aí que vai apoiar a cripto e está se intitulando até o presidente cripto. Então, se esse conjunto de fatores aí, principalmente a eleição se confirmar, né, porque o resto a gente sabe que vai acontecer, o corte de juros é um momento, pode ser que seja só no que vem, mas vai acontecer em algum momento. O ETF de Ether vai começar semana que vem, isso já é bem provável, a gente já está com a documentação toda aí das gestoras submetidas à SEC, não falta mais nada, questão de tempo, né? E é isso, cara, acho que a nossa tese bullish aí está intacta, na minha visão. Acho que é muito improvável que a gente veja o Bitcoin entrando em bear market aí antes de 2025. Então, acompanhar esses fatores, cara. No momento, como eu disse, o on-chain não está muito favorável, mas isso pode mudar também. Basta a gente ver inflows em sequência aí dos ETFs grandes, como a gente está vendo. A gente vê inflow de stablecoins para as exchanges. Eu até estou vendo no Telegram alguns mints de USDC, mas isso não foi para lugar algum ainda, só foram mintados, né? Não foram depositados em exchange. Mas eu acho que o grande catalisador no curto prazo realmente é o início das negociações de Ether, aí, dos ETFs de Ether, que isso vai trazer um ânimo aí para o mercado, com certeza vai trazer capital novo para Ethereum, e aí o mercado vai puxar junto. Então, eu ainda sigo bem bullish, cara. Acho que não faz sentido nenhum. Se eu tivesse caixa, eu estaria comprando loucamente agora. Como a gente já está alocado aí, a gente fez só algumas mudanças para gestão de risco mesmo, curto prazo, mas quem tem caixa nesse momento, tá num momento excelente. Eu acho que é a melhor janela de oportunidade para comprar desde novembro de 22. Né? Se a gente olhar aí o gráfico direitinho, a gente vai ver que é a melhor janela de acumulação desde novembro de 22, porque desde lá o mercado meio que só subiu, um momento breve ali em 23 ficou lateral, mas ali ninguém queria comprar, depois o mercado só subiu em linha reta, né? Então, a gente tendo essa correção maior aí com mais tempo, sem dúvida a melhor janela para acumular aí desde novembro de 22. Beleza, pessoal? Esse foi mais um Comitê On-Chain aí.